marcado com TEPNESS. E aí ele funciona de uma forma diferente, né, do TPA, porque ele é intravenoso. E como é que ele funciona? Como é que você vê ele no exame? Basicamente, você injeta ele, e aí, em condições normais, a pessoa vai ter um microembolismo pulmonar, assim, que vai deixar esse MA preso na microcirculação, e você vai conseguir ver no exame, né? Essa é na condição ideal. Que vai ter uma situação que eu vou falar mais à frente, que quando não dá muito certo, mas você não sabe muito disso, não, tá? Então, a gente tem essa distribuição homogênea numa situação normal. Alguém ficou com dúvida nessa microembolização? Não? Vou seguir, então. Tá. E aqui é uma imagem de como é que é esse exame de perfusão. Ele é mais forte, né? Você consegue ver melhor o radiofármaco, consegue ver melhor o pulmão. E aqui tem, só a título de curiosidade, cada parte dele, mas ele também, eu nunca vi questão dele cobrando a localização, tá? Só realmente ver o exame. E aí que eu falei sobre radiografia é que você precisa saber se o paciente não tem alguma alteração, né? Sei lá, se ele tem um coração grande, aí você vai lá e vê a cintilografia e fala por que tem um buracão aqui, e na verdade é a pressão cardíaca. E aí, na prova, ele provavelmente vai colocar qual é de ventilação e qual é de perfusão, tá? Porque sempre vem assim, tipo, com relação à perfusão. Mas se ele não colocar, como é que você diferencia? Você vê, pelo que eu falei, né, da ventilação tá mais aerado, e da perfusão tá mais forte, apesar de que nesse aqui não tá. Só que aí como é que você diferencia também? Nessa da inalação, o paciente às vezes pode engolir o radiofármaco e aí fica marcado nessa parte da boca, traqueia, e vem também para o estômago, enfim. Ele acaba engolindo o radiofármaco, você pode perceber isso no exame. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí a gente falou que a principal indicação é TEP, né? Então, como é que você vê que tem TEP? Basicamente, você vê o exame de ventilação e de perfusão e você avalia os dois. Se o de ventilação tiver normal, não tiver nenhuma alteração no exame, como a gente vê nesse... Calma que eu não... Esse aqui. A gente vê que aqui em cima tá normal. Ah, não. Cada um aqui é um exame, tá, gente? É um paciente. Nesse aqui tá normal. E aí, como é que você vê no paciente se tá errado? Nesse aqui, a gente tem uma pequena cunha. Então, tipo assim, tá com um trombo, mas como é que eu digo isso? Enfim, cada um tem um nível de trombose, de tromboembolismo naquela parte ali. Esse aqui tem um trombom, entendeu? Tipo, tá muito nítido que é um TEP. Mas, basicamente, vem falando que sugere, né? Não fala, tipo, é TEP. Tipo, ele sugere, o exame sugere. E aí tem esse padrão clássico de triângulo ou cunha. E vai ter um mismatch. Tá, uma coisa importante você lembrar. Se na história clínica do paciente não tiver, tipo, uma dor torácica, algo assim, tipo, talvez não sugira tanto, mas se já tiver uma dor torácica, tiver esse exame sugerindo TEP, provavelmente é TEP, entendeu? Então você tem que ver a história. Ele vai colocar o caso clínico do paciente, ele não vai colocar só a imagem. Em todas as questões. Sempre vai falar mais um pouquinho sobre a história do paciente, que vai te dar aquele start ali, que é aquilo ali. Se você tiver outra coisa no exame, que não é uma cunha, que você fala, cara, isso aqui não parece uma cunha, provavelmente não é um TEP, pode ser uma pneumonia, uma consolidação, enfim, pode não ser TEP. Tipo esse aqui. Tipo, você consegue falar que isso aqui é uma cunha? Não. Então, não é. Ju, só para falar que tem gente querendo entrar aí na sala. Foi mal, não ouvi barulho. Tá. Então tá. E aí, como é que você vê, então? É pelo mismatch. Esse mismatch é um termo que a gente usa que a ventilação não coincide com a perfusão. Então, a gente vê uma ventilação normal, um exame de ventilação normal, só que quando a gente vê a perfusão, não tá indo para aquele segmento ali. Então, por exemplo, aqui a gente vê uma ventilação normal, mas aqui a gente vê que a perfusão não tá vindo, tipo, não tá perfundindo essa área aqui do pulmão. Então, tá tendo um mismatch. Vocês entenderam isso? Tipo, não tá coincidindo. Vou entender que vocês entenderam. E aí a gente fala que é um TEP. E é assim que vai aparecer na prova de vocês, tá? Exatamente assim. Tá, e aí eu falei também que o de perfusão tem um problema, né? Em condições ideais, ele microemboliza ali no pulmão e dá para ver no exame. Mas se um paciente não tiver... se ele tiver alguns problemas, por exemplo, tem uma comunicação interatrial,
ou interventricular, que faça com que o sangue que veio da câmara direita para, né, o sangue que veio da câmara direita e direto para a esquerda, pode acabar que esse radiofármaco vai parar em outros lugares do corpo, como cérebro, que mais? Enfim, outros lugares que não deveria estar e pode acontecer alguns, né, problemas. Então, você tem que avaliar isso antes. E avaliar o risco também de você fazer esse exame no paciente. Porque, né? Tem mais gente querendo entrar? Uma pergunta. Tá. Então, é basicamente isso que é shunt. Não sei se coloquei imagem. Talvez tenha tirado. Ah, tá vendo? Aí ele pode parar em outros lugares que não o pulmão. E aí, complica. Às vezes pode complicar, às vezes não, né? Normalmente não. Enfim, aí você vê essa imagem assim, toda estranha. Fala, uai, né? O que é isso? Tá. Passou de pulmonar, isso que tem que saber, até porque vai cair. Se você entendeu ventilação e perfusão, mismatch e o shunt, aí você tem que saber para a prova. Cintilografia óssea. Então a gente vai falar só o que eu achei importante. Conceitos gerais, doença metastática, que é o que vai cair. Não vai cair nada além disso. Porque o banco de questão tem mais coisas, mas só que é isso. E os tumores, né? Então, a principal indicação de cintilografia óssea é doença metastática, né? Não sei se vocês já viram um paciente que teve que fazer, porque, sei lá, teve um câncer de pulmão e estava com, sei lá, algum sintoma biliar, e aí, né, queria ver se estava com metástase também para o osso, e aí, enfim, ver estadiamento também é importante, para você estadiar um paciente que tem câncer. E aí você usa esse MDP 99, enfim, MDP marcado com tecnésio. É isso. Decora esse MDP, ósseo. Às vezes ele pergunta só isso, gente. Tipo assim, você vê um exame de cintilografia óssea, ele pergunta qual foi o radiofármaco que ele usou. MDP. Essa é a resposta. Tá. Além do osso, ele pode aparecer em outras partes, tá? Porque ele é eliminado pelo sistema urinário, então pode aparecer nos rins, na ureter, na bexiga, mas isso você tem que olhar a imagem do exame e falar, nossa, o que é isso aqui? É porque está sendo filtrado e eliminado. Tá, e como é que ele gruda, né? Falo gruda, enfim, vai pro osso. Ele vai para onde está tendo mais remodelação óssea, onde tem mais osteoclasta, osteoblasta, ele está indo pela circulação, então ele tem que parar lá de alguma forma. Então, onde mais tem circulação, mais ele vai parar. Então, ele é dividido em 3 fases. É a fase de fluxo, de equilíbrio e a tardia metabólica. A terceira é importante para a gente, que essa é onde ele vai parar realmente no osso. Porque essa do fluxo, ele está indo ele está na circulação, tá? Vou até mostrar uma imagem. Nossa, essa ficou horrível, né? Mas enfim, aí a gente vê aqui ele na circulação, ainda na circulação, e aí sim ele vem para o osso, que é a parte importante para a parte da metástase, principalmente. Aqui eu mostrei um exame normal de um adulto, e a gente vê uma distribuição simétrica, a gente vê. Vocês não tiveram mato, porque eu tive mato agora, mas enfim, tá mais hipercaptante aqui, porque tem mais osteoclasta, tem mais metabolismo ali, entendeu? Tipo, esqueci o nome disso. Tá. Enfim. E aqui na da criança, que eu achei importante colocar também, porque aí você fala assim, nossa senhora, o que tá acontecendo com essa criança? Na verdade, é só as epífises, a criança tá em fase de crescimento, então tá tendo remodelação óssea ali o tempo todo, e é por isso que tá mais forte nessas epífises. E aí, essa setinha aqui, só título de curiosidade, nem escrevi aqui, mas é só porque foi a área de injeção do radiofármaco, e provavelmente, tipo, vazou um pouco e ficou ali. Tá? Mas não é nada demais, a criança não tá nada. Oi, pode falar. Carolina. É só uma dúvida. Então, assim, você falou que nas crianças mostra maior área de atividade. Nos adultos também não mostra? Por exemplo, quando a gente vai ver a metástase ou um processo inflamatório, é diferente? O mecanismo Não, mostra. Eu tô falando que, tipo assim, o adulto já fechou as epífises, né? Ele não tá mais crescendo, por isso que não tem exatamente esse mesmo padrão de uma criança. Entendeu? Tipo, no adulto, as epífises já fecharam. A gente não tá tendo um crescimento ósseo ali, entendeu?
Entendi. Obrigada. Entendeu? Então, aí você já diferencia quando você vê uma imagem assim, você fala, isso é um adulto ou uma criança. Claramente uma criança, porque tá com a epífise aberta, tá tendo um, né? E aí, a gente vê esse padrão de metástase. Nas metástases, a gente vê várias captações que são assimétricas, você vê tudo brilhando, que é o que falam, né? Ah, brilhou todo. Tá com metástase. E é um bom exame, a cintilografia, porque quando você vê numa radiografia, às vezes pode não mostrar, mas numa cintilografia vai mostrar que tem metástase, tá? Então é por isso que é tão importante. Cintilografia é, tipo assim, muito importante para metástase óssea. Aqui também, tá vendo? Tipo, numa radiografia você não vê nada. Mas aí você vê numa cintilografia e tá tudo brilhando, né? Às vezes tá invertido, né? Não brilha, mas fica mais escuro, mais hipercaptante. Alguma dúvida? Porque assim, isso vai cair, gente, metástase. Tá? Se tiver dúvida em alguma questão diferente, né? Porque tem mais coisa do que isso, aí você me manda no privado, eu te mando, eu respondo. Então, cintilografia miocárdica. Vou falar os conceitos gerais, o exame, as indicações. Esse é um pouco mais chato, porque você tem que decorar a localização de algumas coisas. Que nem teve uma pessoa que mandou uma mensagem perguntando por que era anterior, não septal. E aí foi basicamente ver a imagem da localização de cada coisa. Então, os conceitos gerais. Ele tem 4 tipos de exame dentro desse exame. Você pode ver a perfusão, você pode ver a viabilidade daquele miocárdio, você pode ver a inervação. E essa ventriculografia, né, que mostra a função de ejeção, mas ele não vai cobrar isso e nem vai cobrar inervação, porque, sei lá, ele não cobra, nunca vi questão disso. Vai cobrar provavelmente perfusão e, no máximo, viabilidade miocárdica, tá? Então, é só decorar Sextamib e Talho, são os mais importantes da cintilografia miocárdica. Então, tá. Na perfusão, esse Sextamib, ele vai se ligar às mitocôndrias e vai ficar retido ali e você vai poder ver que está tendo uma atividade ali. Está sendo perfundido. E esse exame é dividido em 2. Não sei se já coloquei aqui. São muitos slides, gente. Não sei qual é a ordem. Às vezes eu me perco na ordem. Aqui eu achei bonitinho só colocar. Quando tá normal, você vê a imagem completa. Esse aqui é só um dos cortes, mas assim, você vê a imagem completa, bonitinha, bem perfundida, e aí quando não tá, você vê uma falha ali no círculo que tem que ter. Enfim, só achei bonitinho esse donut aí. Então, você vai fazer a perfusão, o exame de perfusão em alguns casos, né? Doença arterial coronariana, se você acha que tem, você quer confirmar. Se você vai fazer alguma cirurgia e tem probabilidade de ter doença arterial coronariana, se você quer avaliar o miocárdio, enfim. Ou se você tiver uma dor torácica aguda na emergência. Mas aí você vai fazer também o de TEP, tá? Provavelmente. Tá, e aí como é que funciona esse exame? Ele tem essa fase de repouso e a fase de estresse/esforço, né? Que é a mesma coisa. E essa parte do prona é porque quando o paciente é mais obeso ou é uma paciente que tem uma mama grande, você vai fazer esse exame de uma maneira que a mama do paciente fique amassada para você conseguir ver melhor o coração, tá? Por isso que eu coloquei esse prona aqui. Então, essa fase de esforço, você vai induzir ou por um estresse farmacológico ou por um esforço físico, né? E aí, o que vai acontecer? Acho que vocês tiveram cardio e tudo mais, né? Basicamente, então, você vai aumentar a necessidade o coração ele precisa também ser vascularizado. Só que se você diminuir a... Caralho, esqueci a porra da palavra. Gente, como é o nome? Contrai, tem... Caralho! Bom, ninguém lembra disso? Tá, eu esqueci o nome, mas basicamente quando tá... sístole de ácido, gente, porra, sístole de ácido. Quando na diástole que ele recebe o fluxo sanguíneo dele. Só que aí quando tá em estresse, você tem menos tempo de diástole, então tem menos tempo para ele para você receber esse fluxo, então tem algumas vias que são priorizadas. Então, se tiver uma via que está obstruída, ela provavelmente não vai receber o tanto de fluxo sanguíneo que ela deveria estar recebendo. E aí,
vai acontecer que você vai ver no exame de perfusão essa área recebendo menos fluxo sanguíneo. Tá. Aí que eu coloquei só imagenzinhas, eu mandei para vocês, né? Mas é para vocês terem aí também. Essas outras ficaram mais bonitinhas, que eu achei em um lugar lá. Mais fácil de entender. Tá pequeno, né? Mas é para vocês olharem depois. Aqui é um exame normal, aquele dano tipo bonitinho que eu falei, tá vendo? Tipo assim, quanto mais cores quentes, tá ótima a perfusão ali. Se tiver cores frias, não, tá? Branquinho e laranja e amarelo tá ótimo. Laranja não tão mais, mas enfim. Tá. Aqui eu mostrei uma imagem de isquemia, só pra vocês verem como é um... Aqui, tipo... Como é que acontece? Quando tá isquêmico, é no estresse. Tipo assim, aquela área, ela tá funcionando normal, quando o paciente tá em estado de repouso, mas quando você estressa esse coração, ele acaba não recebendo uma perfusão boa, né? Acaba não recebendo uma perfusão suficiente para, enfim, se oxigenar e tudo mais. E aí acaba que mostra nesse exame essa falha. Então você vê essa falha aqui na perfusão, tá? É um déficit transitório e é reversível. Então você pode colocar um stent e tudo mais. E como é que você vê fibrose? Qual a diferença desse para esse? Que é a parte importante que você tem que entender. É que na fibrose, você, tanto no repouso quanto no estresse, você não vai ter circulação ali, tá? Essa é a diferença desses dois, isquemia e fibrose. Um você vai ter no repouso e outro nem no repouso você vai ter circulação ali, tá? É um defeito fixo, enfim, tá tudo escrito aí, mas... Tipo, não tem nenhum... É o que eu escrevi aqui. Tipo, não tem nenhum miócito que vai absorver esse radiofármaco pra mostrar ali, entendeu? Tá. Agora, a viabilidade miocárdica. Eu escrevi como é que funciona, mais ou menos. Mas esse talho, quando ele estiver passando por ali, e depois do estresse, né? Quando as células receberem forem absorver o que seria o potássio, né, na verdade é o talho, você vai ver que ele está funcionando. Tem uma célula ali que está absorvendo, que ainda está viável. Então você vê, pela essa redistribuição do talho, se o miocárdio está viável ou não. E aí, como é que é? Tipo, ele vai cobrar, talvez... Eu não acho que vai cobrar, não, mas enfim. Esse miocárdio hibernante, ele falou para eu falar. Então, eu achei importante mostrar também que, às vezes, ele não tá funcionando bem, mas ele tá vivo, entendeu? Ele não tá inviável pro resto da vida. Ele só não tá ajudando na contração, não tá servindo como uma... Não tá servindo porque ele deveria estar servindo, mas ele tá vivo, ainda dá pra reviver ele ali, entendeu? Então, você pode colocar um stent também. E aí você vê, por exemplo, no esforço ele não teve tempo de ser absorvido, mas depois de um tempinho, ele vai absorver esse talho e vai mostrar uma certa viabilidade da área, tá? Tipo assim, nicho não, como é o nome? É sutil, tipo, de ver. Mas, tá vendo a diferença desses daqui? Tipo, aqui ainda tem miocárdio viável, ele só não tá ajudando na contração do músculo. Tá, agora a gente vai ver cintilografia renal. Alguma dúvida? Talvez tenha falado um pouco. Júlia, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu tenho dúvida de ficar achando as posições, sabe? Porque teve uma questão que perguntava, é anterior, Aham, essa é a questão que me mandaram, inclusive. Aí você vê por isso aqui, ó. Cadê? Essa. Deixa eu ver se é a mesma questão, ó. Quer ver? Vou ler pra você. Aí eu mostro aqui. Foi essa aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver. foi essa aí mesmo. Ele, assim, avaliando esse exame, pode-se dizer que o paciente tem... Aí a resposta é isquemia na parede anterior. Isso. Aham. Então, aí foi o que eu falei pra ela, né? Que pela primeira linha você consegue ver isso. Tipo, eu não consegui ler muito bem no print que ela mandou, mas eu acho que é estresse e repouso embaixo, né? Aí no estresse em cima, você vê por esse... Deixa eu aproximar aqui. Será que eu consigo aproximar? Como é que sai?
Espera que eu vou aproximar aqui para você ler. Ai, gente, o computador tá muito lento. Tipo, por essa aqui você já fala, entendeu? Que tá na parte anterior. Na parte anterior. Tá vendo que tá mais pra direita. E aí, quando você vê também na parte aqui, ó. Nessa aqui. Nessa aqui você vê totalmente. Essa anterior. Não, mentira, né? Que você vê totalmente mesmo nessa aqui, ó. Foi mal. Nessa. Que ele tá falando do septo, foi a dúvida, né? Se não é septal. Esse aqui, ó, tá vendo? Tá na parede anterior, lateral, e não septal. Tá vendo? Na segunda faixa de exame. Não, na segunda não, na última faixa de exame, quando tem esse eixo aqui horizontal. Conseguiu ver? Aham, Então, aí, tipo, é o que eu falei, vocês vão ter que decorar um pouco disso aqui, tá bom, então. tá? Obrigada. Nada. Tá, deixa eu voltar. Júlia, perguntaram no chat como é que diferencia isso da fibrose. Qual da fibrose? Essa é a perfusão? Então, aí Como é porque... diferencia a fibrose da redistribuição? Pediram para você aceitar também. Acho que tem gente tentando entrar. É a Fran, né? Então, é porque, tipo assim, nesse exame, é o que eu falei, né? A diferença entre a isquemia e essa fibrose é que na fase de repouso você tem certa perfusão. Você consegue ver no exame que tá brilhando ali, entendeu? Na isquemia você brilha no repouso. E na fibrose você não brilha. Aquele ainda brilha no repouso. Em todas as faixas, ó. Em todas elas, no repouso, ainda tá brilhando tudo. Pode não tá brilhando perfeitamente, não tá laranja branco, né? Mas tá brilhando. Entendeu? Não, sim. Não é a diferença entre isquemia e fibrose. É a diferença entre a fibrose e a redistribuição do miocárdio Bernandes. Porque no repouso e na redistribuição tem diferença. Desculpa, diferença da isquemia. Eu acho que ela falou fibrose, mas eu acho que ela quis dizer isquemia, porque é a isquemia que muda, né? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas aí me manda mensagem. E aí, se mais gente tiver essa mesma dúvida, você encaminha pro grupo, tá? Que eu tento entender melhor, pra gente também não atrasar tanto. Nem vai atrasar, né? Tá até rápido, acho que demora mais. Tá? Tá Então, bom. Tá. Vamos pra cintilografia renal. Os conceitos gerais, exame e indicações também. Então, basicamente, você vai fazer ele para hipertensão renovascular, que é um dos mais importantes, provavelmente ele vai cobrar, para obstrução renal e para refluxo vesicoureteral, que são os mais importantes. O resto são indicações aí que talvez nem não façam. E os radiofármacos usados são DTPA e DMSA, os dois marcados com tecnésio. Não sei se eu escrevi depois ou antes, qual é dinâmico, qual é estático. Escrevi. Então, vamos lá. O DTPA, ele avalia a função renal, tá? Então, ele é dinâmico, porque para você avaliar a função, você tem que ver ele ao longo do tempo. E o DMSA, ele vê o parênquima, você consegue ver o parênquima, então é uma avaliação estática, tá? Do rim. Tem mais explicado aí, mas depois vocês lembram. Então, aqui é um exame normal, com DMSA estático e o DTPA dinâmico, tá? Aqui você avalia o parênquima no rim, e aqui você vê, tipo, a função dele. Enfim, só para vocês verem o normal. E aí você tem que avaliar o renograma, que é basicamente com DTPA, porque é uma função renal, você avalia ele ao longo do tempo, e aí ele tem mais ou menos três fases, assim, que você olha, né? Mas você... Tá. Como é que funciona? Você manda esse DTPA e ele vai sendo filtrado pelos rins. Então, de primeira, ele vai chegar o material aqui, tipo, abruptamente nos rins.
E aí ele vai filtrando, depois ele vai chegar numa curva que ele vai crescer menos, sendo eliminado e tudo mais. E aí ele vem sendo eliminado. É isso que essa curva significa. Assim, ele chega no rim, vai sendo eliminado e tudo mais, e não. Absorvido pelo glomérulo e tudo mais, chegando e aí indo embora. Até zerar. É assim que funciona, esse é o normal. E aí tem a parte que vai cair, que é o teste do captopril. Provavelmente vai cair esse e talvez o de obstrução, que é o próximo. Tá. Esse aí precisa de um pouco de fisiologia renal. Vocês tiveram M3 presencial, que bom, porque eu não tive. Então eu demorei um pouco para entender isso aqui. Então como é que funciona? Esse teste do captopril, vocês tiveram captopril é nessa farmácia agora? Ou na próxima? Vocês tiveram isso? Tá. Vou falar que vocês não tiveram. Captopril, então, ele inibe o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? E aí, como é que funciona? Se você tem uma hipertensão renovascular, o que é uma hipertensão renovascular? Você tem uma estenose, uma oclusão de alguma artéria renal, ou de uma principal, acessória, ou de algum ramo. E aí, isso estimula a produção de renina, que pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona vai fazer a contração das paredes musculares dessas arteríolas, que vai aumentar a pressão arterial, que vai aumentar a filtração glomerular, que vai aumentar a taxa de fluxo sanguíneo renal. Enfim, que vai aumentar a filtração glomerular pelo aumento da taxa de fluxo sanguíneo, tá? E aí, como é que funciona? Se você coloca esse captopril, ele vai inibir essa renina, e se tiver uma hipertensão renovascular, não vai ter vasoconstrição. Isso é pedindo pra entrar? Oi, Júlia. Que estão pedindo para entrar. Acabei de aceitar. Vai Tá? lá. Então não vai ter vasoconstrição, e aí vai diminuir a taxa de filtração glomerular, que vai diminuir a função renal, e aí você vai ter uma menor filtração desse radiofármaco, vai demorar mais, se você tiver uma hipertensão renovascular. Então o que acontece? Esse já não funciona tão bem, tá vendo? Antes do captopril. Só que quando você coloca o captopril, ele funciona ainda pior. Porque ele não vai vasoconstringir. Enfim, não vai contrair o vaso, não aumentando a pressão, diminuindo a taxa de filtração glomerular. Então vai demorar ainda mais para esse radiofármaco sair dali, tá? Então por isso que essa curva aqui Olha da direita, da esquerda. O da direita tá funcionando tranquilo, só que o da esquerda tá demorando ainda mais para filtrar esse radiofármaco. Então, basicamente isso. Quando você tiver o teste de captopril positivo, é quando essa curva, ela não descer normalmente. Ela fica mais, né? Esse nome aqui. Desculpa, gente, tem ansiedade, eu esqueço as palavras. E aí, ele fica assim. Essa é a curva que vai ter quando tiver positivo e tiver hipertensão renovascular. Se não tiver, vai seguir normal, vai fazer que nessa curva normal aqui, tá? Então, se você ver essa curva aqui, com captopril, hipertensão renovascular. Se alguém não entender essa fisiologia e tudo mais, eu tenho um áudio de 3 minutos e meio do professor que vocês vão amar ouvir, tenho certeza. Tô brincando, gente, eu vou explicar de novo, tá? Aí aqui é quando tem dos dois, tá? A estenose bilateral. Aí os dois fazem essa curva horrível de demora da filtração do radiofármaco, tá? Tá. Agora estudo com diurético. Então, basicamente, o diurético, ele vai aumentar a função do trato urinário. Então, assim, ele vai dilatar e você vai urinar mais. Isso que funciona. Então, se você tiver uma obstrução física, quando você usar esse diurético, não vai funcionar tanto, entendeu? Tipo, não vai aumentar essa eliminação. Mas se você tiver uma obstrução fisiológica, você vai ter sim, e aí vai ser uma curva diferente, ela vai eliminar mais rápido. Então tá, como é que funciona com essa obstrução física? Quando você usa o diurético, ele vai ter uma resposta negativa, assim, tipo, ele não vai eliminar da mesma forma que deveria estar eliminando se estivesse saudável, né? Tipo, se não tivesse nenhuma obstrução física ali. Então, você usa o diurético,
e ele não responde ao diurético, ele vai continuar com um radiofármaco ali, tá? Tipo, não é difícil. Se você usar o diurético e não melhorar, e não excretar todo o radiofármaco e continuar ali, é obstrução física. Se você fizer uso do diurético e ele funcionar, aí provavelmente era alguma obstrução fisiológica. Você tem que pesquisar mais a fundo qual é, tá? E aí na curva vai mostrar assim, essa é a curva quando é uma obstrução fisiológica. Você usa o diurético, aqui é a furosemida, e aí vai excretar melhor, entendeu? Vai estar mais rápido esse radiofármaco, vai diminuir, qual é o nome? A inclinação da curva vai ser mais acentuada, tá? Tá. Esse refluxo vesicoureteral também é importante. A gente pode fazer por duas formas, né? Direto é injetando esse radiofármaco no catéter vesical ou pela intravenosa mesmo, né? Indireta. Você vai ter que ver pela sequência do exame, você vai ter que acompanhar o paciente. O que vai acontecer? Na direta, você vai ver voltando, né? Acho que esse exame aqui não é o direto, tá? O direto, você injeta nesse catéter vesical, e aí, vendo o exame, a sequência do exame, ele vai voltar para os rins. Você vai ver o ureter e tudo mais ali voltando. E não é o que tem que acontecer, né? Fisiologicamente. E aí, no indireto, você vai ter que acompanhar. Então, esse rim vai excretar, vai para a bexiga. Só que aí acaba que, depois disso, ele vai voltar. Entendeu? Ou ele vai... Não, ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí, esse é o refluxo vesicoureteral. Você vai ver no exame, na sequência, que está excretando, só que aí... aí ele volta, tá vendo que aqui não tá, aí depois ele volta. Então, é isso. Refluxo, né, gente? Não tenta... Tá. E aí, aqui, cintilografia de perfusão cerebral. Acho que você... Oi. Desculpa te interromper. Só antes de você avançar, você pode explicar de novo esse último exame? Porque minha internet deu uma cortada, por favor. Claro. Tipo, ele não tem muito segredo, assim, refluxo vesicoureteral, que vão ter um refluxo. E aí, o que vai acontecer? No direto, você vai enfiar esse radiofármaco pelo catéter vesical, e aí ele vai estar na bexiga, e pelo exame você vai ver que ele vai voltar pro rim. Tipo, de alguma forma ele vai voltar. Então, o refluxo, ele não deveria estar indo, ele deveria estar sendo excretado, mas ele não está sendo excretado. E no indireto, você faz pela intravenosa mesmo, você vai avaliando todo o fluxo de excreção dessa urina, e aí você vê que ele vai sendo excretado para a bexiga, só que em algum momento ele volta, e que não deveria estar voltando. Entendeu? Tipo, entendi. Tinha que ele se manter no rim. deveria estar sendo eliminado, o paciente deveria estar fazendo xixi e indo embora, e não voltando para o rim. Entendi. Obrigada. Tá. Cintilografia de perfusão cerebral ou espectro cerebral. Gerais, exame de indicações, tudo igual, né, gente? Tá. Ele vai ter, talvez tenha uma pergunta dessa, na minha teve, de qual radiofármaco que ele estava usando. Ele não vai colocar os dois na mesma questão, ou ele vai colocar esse HM-PAU, eu não sei como é que vocês falam, mas eu falo assim, ou STD. Então, é uma questão clássica, assim, todos que ele pode cobrar, todos esses tópicos, ele pode cobrar radiofármaco, que é a questão mais fácil, é só decoreba. Então, ou você decora, ou você anota ele na sua perna, e é isso, entendeu? Você vai com a prova sabendo desses radiofármacos, é o que você mais precisa saber. Tá. E aí, o que acontece? Eles são hipofílicos, atravessam a barreira hematocefálica, e aí você vê no exame, tá? As indicações principais são... Tá pedindo pra entrar? Então... Não, tá avisando que termina em 10 minutos, Ju. Ah, tá. Não, mas tem opção de entrar também. Não, termino antes disso. Relaxa. Tá. E aí, o que acontece? Indicações. As principais indicações são demências, né? Então, Alzheimer é muito usado. Muito usado não, né? Porque, na verdade, vocês vão ver que ninguém sabe medicina nuclear. Então, você vai estar no ambulatório e o paciente está com uma queixa de demência, né? E não sabe o que é, não estão conseguindo descobrir o que é. Ninguém vai indicar isso, mas deveriam, enfim. Mas demências, epilepsias e também doenças cerebrovasculares, né? Então, AVC e tudo mais. E morte cefálica, tá? Talvez uma questão dessa, porque é fácil. Então, assim como vocês, eu também tive
anatomia pelo Zap, né? Pelo WhatsApp, quando não dava para acelerar áudio, então eu não sei muito bem a anatomia, tá? Então, o que você tem que saber aqui? Se tiver branco ou laranja, que nem eu falei antes, tá bem perfundido. E se tiver com cores frias, tá mal perfundido, tá? Aqui é o exame normal, tá tudo normal. E é isso. Então, isso aqui é um AVC. Tá mal perfundido. Dá pra ver ali que tá com cores frias. Agora, se você me perguntar sobre neuro, por que cerebral média, eu já não vou saber responder, gente, tá? E aí, a gente já vem para as demências, né? Doença de Alzheimer, por exemplo. Isso aqui é decoreba, tá? Se você vê uma imagem que tiver com hipocaptação bitemporal e biparietal posterior, poupando a área occipital, é Alzheimer. Indica Alzheimer, tipo assim, não é patognomônico, mas indica Alzheimer, tá? A gente vê aqui, tudo mais, temporal, parietal. E aí, você diferencia essa de uma outra que pode estar lá na sua questão também, que é doença de corpúsculos de Levy, que é o oposto. Você vai ter acometimento occipital, mas não vai ter comprometimento temporal, tá? Então, se tiver córtex occipital e não tiver temporal, corpúsculos de Levy. Se tiver bitemporal e biparietal posterior e não tiver occipital, é Alzheimer. Não tem muito segredo, tipo, essa é a diferença das duas. Se ele quiser cobrar essa coisinha, ele vai cobrar essa diferença dos dois. E aí tem epilepsia, né? Que você não indica quando a pessoa tem epilepsia. Você indica quando ela tá tendo um tratamento refratário, quando ela vai fazer uma cirurgia. Você precisa saber onde é que tá o foco epileptogênico. E é muito difícil você pegar um paciente em período ictal, que quando tá tendo a crise, porque, né, você vai ter que provocar se você quiser fazer isso ou esperar até ter. Então, normalmente se faz no período interictal. E é essa hipocaptação no foco epiléptico. Tá. Enfim, é isso, tipo, de epilepsia. E morte cefálica. O que acontece? Esse aqui é o que deveria estar acontecendo normalmente com uma pessoa viva. Esse aqui é quando uma pessoa está com morte cefálica. Como é que você vê isso aqui na sequência? Você vê essa estrela. Essa estrela quer dizer que está perfundindo ali, que está funcionando. Esse radiofármaco está sendo absorvido pelas células e depois sai das células. Então você vê a sequência com principalmente essa estrela aqui. Essa estrela mostra que está indo para lá, entendeu? Está sendo absorvido. E aqui na morte cefálica a gente vê que não tem essa absorção desse radiofármaco e ajuda, né, no diagnóstico de morte cefálica, tá? Alguma dúvida nesse de cerebral? Perfusão cerebral? Tá, então foi isso. Eu tentei fazer mais resumido porque também tem provas essa semana. Então, desculpa se eu não abordei alguma coisa. Se você tiver dúvida em alguma coisa, manda mensagem que eu, né, tento abordar isso só com você. E depois, se você quiser compartilhar com alguém. Eu foquei no que ele falou pra dar nas monitorias que eram pra dar, tipo, de cara. Só que como eu percebi que não ia ter uma boa adesão, eu acabei não fazendo, né? Mas eu falei tudo que ele falou pra falar. Então, eu não acho que vai cair algo fora disso. Vão ser questões fáceis. Sempre é bom de questão, tá, gente? Tipo, se você só tiver uma coisa pra fazer, um tempo pra fazer, faça questões. Não se dê o trabalho de ficar, qual é o nome? Estudando, só se você quiser depois, mas aí, pô, aproveita as férias, né? Não faça isso antes da sua prova. E decore os radiofármacos, que tem questão disso sempre. O que mais? E as principais indicações. É isso. Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma no chat também. Pet cai, mas ele não foi para dar monitoria de pet, tá? Então, não sei se vai ser. Se vai cair na de vocês. Tá. Então foi isso, gente. Eu mandei para vocês os slides. Mandei também umas tabelas. As tabelas são muito boas, decorem aquilo. E é isso. Então tá, terminei, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa,
Acho que agora também. Ah, vou mandar o áudio sobre o Capitão Primo. Cara, eu tenho certeza que ele tava, tipo assim, depois de ter corrido, mandou esse áudio, porque ele tava bufando horrores. Espero que ninguém esteja gravando isso, tá? Mandei pra Mariá, gente. Agora é com ela.